Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos aqui para cooperar com o CAPED, mais uma ferramenta que tem sido disponibilizada para o auxílio para a nossa escola dominical. E nesta ocasião estamos para gravar a lição de número 4, na nossa lição Preservando a Identidade da Igreja em Tempos de Desvios. E a lição de número 4 é Rejeitando o Evangelho Superficial e Triunfalista. Estou aqui, né? Sou o pastor Evandir, por misericórdia de Deus, estamos dirigindo ali a igreja do Jardim das Oliveiras e mais uma vez cooperando aqui com o CAPED. Conosco está também o professor Bruno. Paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos. Pela graça de Deus estamos juntos aqui mais uma vez, debaixo da oração de, mais uma vez, o Senhor nos disponibilizar alguns subsídios. Eu sou o Bruno Castro, congrego na igreja do Jardim do Estádio e é uma honra estar junto com o pastor Evandir aqui essa noite. Deus abençoe os professores. Queridos, estamos diante de um tema bastante atual para esse trimestre, né? A identidade da igreja é algo que precisa ser verdadeiramente preservado. E, na verdade, o inimigo sempre vai tentar, sempre tentou destruir a identidade da igreja. Ele vai mudar a forma de atacar, mas ele sempre atacou e vai continuar atacando. Então, justamente o que nós temos para o tema de hoje é rejeitando o evangelho superficial. Então, nós que estamos aí em linha de frente com a Escola Bíblica Dominical, estamos com um tema em mão assim, muito propício para nosso mergulhar nisso, né? Porque trabalhamos com a palavra de Deus e sabemos que a superficialidade ela não traz frutos duradouros, né? Inclusive até as sementes que por terem caído, né, em terras superficiais ou com pedras ou com espinho não tiveram raízes e não duraram, né? Todavia é interessante observarmos que embora muda as tecnologias, as artimanhas do inimigo não mudam e Exato. As fontes de tentação são sempre as mesmas, de séculos a séculos, né? Nós, como salvos em Cristo, somos tentados por 3 fontes principais, né? Que é o mundo, a carne e o diabo, né? Então, as fontes vão mudando, aliás, as maneiras de nos atacar vai mudando, mas a fonte é sempre a mesma. Então, ora nós estamos lidando com o inimigo, atacando nós, com estratégias, com seus ardis mesmo. Ora, é o mundo que nós temos que lutar contra as leis, as normas, o padrão do mundo, a ética do mundo, a conduta do mundo. E ora, nós temos que lutar contra a carne, contra nós mesmos, contra nossos desejos, vontades, prazeres, né? Então, nessa lição nós vamos tentar trabalhar nesse tema, mas ele é bastante atual, todavia a palavra de Deus ela não fica desatualizada, né, em relação a isso. Então, quando Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então, se um cristão ele experimentou um evangelho com profundidade, ele não vai esfriar tão facilmente, né? Porque ele tem um fervor, uma chama mais ardente em seu coração. Então, se nós sabemos que uma das formas de se manter firme é manter uma chama, uma brasa viva, né, do cristianismo em nossos corações, para que ele não venha esfriar, então precisamos nos aprofundar no Evangelho de Jesus Cristo, né? Também uma pessoa que vive uma vida de oração, santificação, buscando a palavra de Deus, ele não vai ser vencido pelo pecado e pela iniquidade. Então nós temos algumas ferramentas disponibilizadas pela palavra de Deus que vai nos fortalecer por esses dias difíceis, né? Sabendo que a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Eu acho legal no texto-chave, o que foi escolhido no texto-chave, né, o versículo, e como o pastor Eden coloca no Para Refletir. No texto-chave fala da sã doutrina, né? Virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Isto é, se existe uma sã doutrina, existe também uma doutrina enferma, nós podemos pensar assim. Uma doutrina não sadia, não saudável. Se existe a ortodoxia, existe também a heresia, né? Então nós
precisamos pensar nas doutrinas incorretas e falsas e equivocadas e doentes nesse sentido. E prezar pela sã doutrina. Então é uma ação muito legítima quando a gente preza pelo conhecimento correto. É uma ação muito legítima quando a gente preza pela honestidade doutrinária, pela honestidade bíblica, né, e pela perseverança em expor e amar as Sagradas Escrituras. Essa é uma ação indispensável para os dias de hoje, quando a gente conversa sobre a identidade da igreja. E no Para Refletir, o pastor Éden ele faz uma grande diferença entre mensagem do evangelho e massagem. É verdade? A gente tem uma grande diferença aí, ou seja, nós temos uma mensagem que não é nossa, e nós acabamos de estudar isso na revista do trimestre passado. Nós somos mordomos de uma mensagem e nós não podemos alterar essa mensagem, nós não podemos adulterar e trair essa mensagem. Nós temos uma mensagem que não é nossa e não devemos transformá-la em uma massagem, porque isso está muito em voga nos dias atuais, né? Muitos vão para a igreja, em muitas igrejas isso acontece, obviamente não em todas, mas em muitas igrejas isso acontece nos púlpitos, de as pessoas ouvirem ali uma massagem no ego, né? Um evangelho raso e triunfalista. E a grande questão é, pastor Evandir, nós não podemos pregar uma massagem esperando que as pessoas se convertam à mensagem do evangelho. Não tem como essa conta fechar, não é verdade? Não tem como isso dar certo. Isso a gente pode aplicar em qualquer direção. Seja riqueza, uma pessoa que se converte, que ouve uma mensagem de riqueza e de vitória, no máximo ela vai se converter às riquezas e à vitória. A gente pode aplicar isso ao entretenimento, por exemplo. Se um jovem só ouve entretenimento, só é cercado de entretenimento, a gente não pode esperar que ele se converta ao verdadeiro evangelho. No máximo ele vai se converter ao entretenimento. E assim por diante. A nossa lista aí pode ser muito longa. Então, essa questão de manter a fidelidade à mensagem do evangelho, custe o que custar, ou doa o que doer, é extremamente necessária, né? Ela se faz necessária dia após dia. Correto, professor Bruno. Inclusive a Bíblia fala sobre doutrinas de demônios, né? Nossa, é verdade. Então nós precisamos verdadeiramente tomar muito cuidado com a fonte de doutrina a qual nós estamos seguindo, não é verdade? Exato. Nesse primeiro ponto, então, que fala com o evangelho emocionalista e superficial. Né? Então, como nós dissemos, Jesus encontrou pessoas com uma vida superficialmente, né? Por exemplo, os escribas e fariseus. Então, eles tinham uma aparência, uma coisa que era apenas superficial. Mas no seu interior, Mateus capítulo 23, Jesus vai falar fortemente a esse grupo de pessoas, né? Então, um evangelho emocionalista, ele está centrado mais nas emoções e menos na verdade. Exato. E eu digo que se você ler a Bíblia e o texto da Bíblia não te confrontar em alguma coisa, eu te aconselho a ler novamente. Né? Por quê? Porque aqui está escrito para nosso ensino. Certamente em nossas vidas sempre haverá algo que essa palavra precisa nos ensinar, precisa nos corrigir. Né? Então, deixar de lado essas partes emocionais e se preocupar mais com a palavra. Né? É importante que as pessoas saiam dos nossos cultos, não como se estivesse saindo de um show, né? Cantarolando, alegre, pulando, mas que eles saiam verdadeiramente tocadas pelo Espírito de Deus. Então, esse é o maior desafio, não só para quem prega, como também para quem vai à igreja. Né? Ir para a igreja com o objetivo de ser tocado pela palavra. Né? Então, a Bíblia diz que precisamos olhar para Jesus. Né? Quem vai para a igreja olhar para Jesus não vai ver um evangelho emocionalista e superficial. Ele precisa olhar para Jesus, independente da liturgia do culto, independente dos nomes dos preletores, da fama, da afinação dos instrumentos, olhar para Jesus. Né? Então, uma doutrina superficial, ela não se aprofunda nas verdades da palavra de Deus. Né? Então, isso não produz um crente sadio. Né? Ficamos pessoas que apenas conhecem
por cima, conhecem por alto, não se aprofunda na palavra e acabam não ficando firme quando vêm as lutas, as dificuldades, logo acabam deixando, né? Como que poderíamos dizer que são resultados passageiros. Tiago vai citar aquele que olha o seu rosto no espelho e logo quando se vira, se esquece do que viu, né? Então, o evangelho superficial, emocionalista, é produzir resultados passageiros, né? De repente, a pessoa está ali, aquela alegria, mas na manhã, na segunda-feira, já não lembra mais o que ouviu, como foi o culto, apenas diz, fui para a igreja, foi uma bênção, mas já não produz mais na sua vida, aí ficou por isso mesmo. Então, precisamos tomar bastante cuidado, né, para que, ao medida do tempo que nós estamos já há algum tempo na casa do Senhor, adorando a Deus, que não venhamos cair, então, nesse formalismo religioso. Não é verdade. O pastor Eden, ele coloca que nesses cultos emocionalistas tudo gira em torno da satisfação das emoções. Eu acho interessante nós observarmos também que o Senhor Jesus, como Salvador da nossa vida, ele salva inclusive as nossas emoções. Então o culto tem que girar não em torno da satisfação das emoções, mas em torno da salvação das nossas emoções. Porque ele é Senhor por completo e ele exige tudo, inclusive as nossas emoções. Então, nesse sentido, tem muito que ser salvo, né? Em igreja após igreja, tem muito que se salvar ainda. Então, nós devemos pensar no Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador, inclusive, das nossas emoções. O pastor Eden coloca que a palavra de Deus é distorcida e diluída. Né? Interessante essas infelizes características aqui que acontecem. Né? Isso gera um alerta muito importante também nesse sentido, né? Porque às vezes ainda fica com uma suposta roupagem de evangelho, mas na verdade o evangelho a palavra está sendo distorcida e diluída. Isso não acontece às vezes de um dia para o outro, mas vai acontecendo aos poucos. Daí que o alerta que se acende é muito grande em relação à nossa mensagem, de fugir desse evangelho raso, superficial. Isso não acontece da noite para o dia, acontece aos poucos, ao longo dos meses, de repente até ao longo dos anos. Mas nós não podemos distorcer a Bíblia em hipótese alguma. Nós devemos prezar pela correta doutrina, né? Nós não podemos, assim, não existe justificativa ou hipótese ou intenção nenhuma que nos habilite nesse sentido, de eu mudei um pouco a Bíblia, eu mudei a palavra de Deus. Isso não deve existir no nosso púlpito, né? Eu acho que assim, toda e qualquer intenção de distorcer a Bíblia também é uma clara intenção de encobrir o pecado, sabe? Porque a gente acha que aquele erro por engano, sabe? Assim, foi sem querer querendo que eu errei aqui. Não, isso daí é exceção, talvez ali de 5, 10%. A maioria erra porque quer encobrir um pecado, porque quer justificar um pecado, quer justificar de repente um prazer da carne, quer justificar uma corrupção, por exemplo, e tenta, né, distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus não é passível de distorção, mas tenta distorcer a palavra de Deus diante de si mesmo e diante da congregação. Né? Então esse negócio de, foi sem querer, é por engano, foi na ingenuidade, a gente tem que tomar cuidado para não tratar a exceção como regra, né? Porque a exceção, na verdade, ela confirma o restante da regra, né? A gente não pode ficar tratando, mas a gente pega algum caso isolado ou outro de um irmão, de uma irmã que não conhecia a Bíblia, mas depois de um tempo que a pessoa está na igreja, está congregando e supostamente deve estar lendo a Bíblia e orando e jejuando e ouvindo muitas pregações, ela deve ter muita consciência e muita lucidez em relação a tratar a Bíblia como palavra de Deus de forma que não possa ser distorcida e que se houver algum mau entendimento ali, alguma má contextualização, ela deve voltar atrás e abandonar esses interesses egoístas, enfim, essa carnalidade, essa pecaminosidade, essa natureza humana caída, como o pastor deixa bem claro aqui na revistinha também, né? Então, a gente deve também pensar assim, que a exceção não resolve o problema. Se eu pensar num irmão, numa irmãzinha que é semi-analfabeta e que não sabe ler e por isso errou em tal caminho, mas tudo bem, isso é um caso, né? De cada 10, de cada 50 casos, a gente pegar um caso como exceção
a gente não consegue tratar do problema. A gente não consegue falar sobre identidade da igreja, a gente não consegue falar sobre profundidade do evangelho, a gente não consegue falar sobre a palavra de Deus como deve ser tratada. Muito bem. Inclusive, professor Bruno, quando eu li esse tópico aqui, cultos e pregações meramente motivacionais, né? Então, é interessante que o professor, escola dominical, ela é muito vasta, muito ampla. Então, precisamos conhecer quem é o nosso público-alvo. Se de repente na tua sala você vai ter algumas pessoas que são pregadores, né? Você pode ter também um bom número de pessoas que são pessoas que mais frequentam o culto e têm menos oportunidade para pregar, né? Então, eu fiz uma pergunta. Cultos e pregações meramente motivacionais, mas de quem é a culpa? Será que é dos preletores que só pregam vitória, chave, recompensa sem cruz? Ou será que a culpa é das pessoas que frequentam aqueles cultos já com a intenção de receber uma palavra que vai de encontro ao seu ego, sua vontade, a satisfazer os seus desejos, né? Então, nós temos aí duas facetas que nós podemos trabalhar dentro desse mesmo tema, né? Se, por um lado, para os que pregam, que ministram a palavra, nós precisamos ter uma preocupação de que toda a palavra precisa ser centrada em Cristo, né? O centro de toda a mensagem tem que ser Jesus Cristo, né? Então, tem um exemplo aqui de Felipe. Felipe, quando foi a Samaria, pregava a Cristo, né? Atos capítulo 8, você vai encontrar 2 versículos falando que Felipe, abrindo as Escrituras, pregava a Cristo. Paulo, o que mais me chama a atenção em Paulo é que quando ele fala para a igreja de Corinto, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então Paulo chega para Corinto e fala, nós não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos a Jesus Cristo. Paulo fala muito do assunto do ministério dele para a igreja de Corinto. O que era? Ela falar de Cristo. Por quê? Porque Corinto era justamente um lugar, uma cidade entregue à licenciosidade, entregue à idolatria. E Paulo recebeu, quando ele chegou em Coríntios, em Atos capítulo 18, uma palavra de Deus. E diz, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo e muita gente eu tenho nessa cidade. Então Paulo chega naquela cidade com uma mensagem de Deus vindo diretamente para aquele povo. Olha, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo e eu tenho muita gente nessa cidade. Então, Paulo não poderia chegar em Corinto com a mensagem meramente motivacional. Podia falar dele mesmo, ele tinha uma ordem de Jesus, ele acabou de receber uma mensagem de Jesus. Fala porque eu tenho muita gente. Então, Paulo em Corinto, ele vai depois nas suas cartas, fala, quando eu fui pregar para vocês, eu falei de Cristo. Minha mensagem era Cristo. Então, nós temos essa face de olharmos, então, para aqueles que trabalham, que ministram a palavra, mas nós temos também a questão dos ouvintes, né? João capítulo 12, versículo 32, Jesus disse assim, e eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Então, o que nos atrai à igreja? Essa é uma preocupação, né? Nós escolhemos o culto, vamos o culto hoje na igreja. Alguém pode convidar, vamos em tal igreja. Por que mudar esse lugar? Por que não ir na igreja? O que te atrai à igreja? Então, olhando aí já por face daqueles que frequentam, eu como indo frequentar um culto, estou indo à igreja porque eu estou sendo atraído por Jesus Cristo, né? E outra coisa, ele falou sobre a questão da ministração, né? O Bruno falou, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quanto menos eu aparecer na mensagem, mais o Espírito Santo poderá ser visto nessa mensagem, certo? A mensagem de Jesus Cristo, ela é transformadora. E essa transformação é um ato milagroso. Ninguém sabe como acontece. João capítulo 2 está escrito lá sobre a transformação. Jesus principiou seus milagres ali em Caná da Galileia, né? Então, o primeiro milagre que Jesus realizou foi a transformação. Como aconteceu a transformação? Ninguém sabia. Eles disseram, sabemos que colocamos água nessas talhas,
mas agora ela está sendo feita vinho, nós não sabemos como aconteceu. Assim é a salvação. Assim é a transformação. A palavra de Jesus sendo pregada, né, na sua essência, o seu comprometimento com a verdade, e o pecador ouvindo, acontece a salvação. A vida dele é transformada. Como isso acontece? Só o Espírito Santo pode dizer. É um milagre. Não depende do meu conhecimento, da minha oratória. Não, depende de Deus. Nosso compromisso é falar a palavra de Deus. E o Senhor vai agir conforme Ele quer no coração de cada um dos ouvintes. Isso é crer em Deus, na verdade, né? Em última análise, é ser fiel à sua mensagem e crer que Deus vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então, quando a gente tem essa postura de não negociar a mensagem do Evangelho, pastor, Sim. a gente está confessando que a gente chega até os ouvidos, e com muita responsabilidade também. Mas quem vai fazer o caminho dos ouvidos até o coração é só o Espírito Santo de Deus. E é só o Espírito que vai mostrar Cristo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não pregar Jesus insistentemente, sistematicamente, fielmente, apaixonadamente, o Espírito Santo não vai mostrar, pelo menos na mensagem do púlpito, nada para aqueles ouvintes, né? E às vezes isso pode doer, porque as pessoas se achegam de repente em alguma congregação querendo só bênção, ou vitória, ou triunfar sobre os problemas da vida e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que não seja ilegítimo a gente desejar as bênçãos de Deus, ela não pode ser o foco central e nem último do Evangelho. Senão eu estou negociando o Evangelho. Então, quando eu exponho ao Senhor Jesus, se aquilo dói em algum coração, em algum ouvinte, vai doer, cedo ou tarde vai doer. O pastor Evandir falou, meu Deus, se eu não ler a Bíblia contra mim em primeiro lugar, eu jamais vou conseguir ler a Bíblia ao meu favor. Então, eu só consigo ler a Bíblia ao favor do irmão Bruno depois que eu percebi que ela está contra mim, que ela denuncia o meu pecado, minha natureza caída e assim por diante. E aí sim eu vou poder vislumbrar um Deus de glória, poderoso, amoroso, que pode ser o meu Salvador. Então, nesse sentido, todos nós temos uma doença muito grande, muito intensa, instalada dentro da nossa natureza espiritual e que precisa de um remédio muito forte. E se o remédio forte for amargo e doer um pouco, faz parte, mas depois vai ser doce como mel. É claro que Jesus Cristo, conhecendo a necessidade das pessoas, ele tem uma forma de ministrar no coração de cada um, né? Essa questão de, por exemplo, o evangelho de autoajuda e sem profundidade. Isso é algo muito preocupante, né? Olhando para o discurso do Senhor Jesus, a exemplo aqui de Mateus capítulo 7, poderíamos pegar tantos textos, mas Mateus capítulo 7, Jesus Cristo vai falar sobre uma bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai e encontrareis. Então ele apresenta um evangelho que ajuda, mas ele não deixa de anunciar no mesmo texto. Você vai ver aqui que logo no versículo 13, ele vai falar que existe dois caminhos. Então, isso é muito importante, né? Existe dois caminhos. No capítulo 7 está falando que existe dois caminhos, o caminho largo e o caminho da porta estreita, e também existe dois alicerces. Então, o fato de nós mostrarmos o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus, não nos isenta de mostrarmos também a negativa para isto. Então, Jesus mostrou a bondade. Deus é bom, pedi, buscai, batei. Mas também mostrou que existe dois caminhos, existe dois alicerces. No caso aqui, falando sobre aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e edifica sobre a areia, né? Então, esse é mais um cuidado que nós aí precisamos tomar, né? Cristo, ele que precisa ser o centro das nossas vidas, né? E não nosso bem-estar pessoal, né? Hoje, graças a Deus, hoje nós temos igrejas muito bem confortáveis, com estacionamentos amplos, né? Muitas das vezes são em prédios, tem elevadores. Glória a Deus por isso. Todavia, o que nos leva àquele lugar precisa ser
Jesus Cristo. Né? Por mais que o ambiente seja agradável, o principal foco de nós estarmos ali é ouvirmos a palavra de Deus, sermos tocados por Deus, sermos muitas das vezes corrigidos, repreendidos, consolados, confortados, né? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Né? Então, reduzir mais as motivações, né? Cotidianas, momentâneas, sentimentais, e focar mais na palavra, em aprofundamento espiritual. Né? Promessas, muitas vezes promessas ilusórias, de saúde, de cura, de riquezas terrenas, que muitas vezes pode não acontecer na vida de todos. E muitas vezes nós temos muito hoje crentes frustrados com o Evangelho, porque foram para aquela denominação com a intenção de que a sua vida financeira ia melhorar, que ia resolver tudo na vida, e que, na verdade, não aconteceu. Então, eles ficam frustrados, deixam de ir para a igreja, porque vendeu aquilo para doar para a igreja, fez aquela doação, como se estivesse fazendo uma barganha com Jesus. Isso não acontecendo, ele fica frustrado e não acaba sendo um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Né? Então, essa questão do antropocentrismo, de não colocar Cristo no centro das nossas vidas, das nossas mensagens, vamos tomar bastante cuidado com isso, certo? É verdade. Ainda dentro desse tópico, né, pastor? A revista nos traz aí a questão da multiplicação dos coachings, sim, que está muito, né, assim, em voga também nos nossos dias aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são profissionais, a gente não temos problema com a profissão de um coaching, né? Mas o problema é quando isso adentra no meio de uma igreja e um pastor ele usa ali habilidades ou técnicas coachings para lidar com o evangelho. Né? Ele trata a partir de técnicas, e isso é um grande problema, porque, aliás, na igreja, a igreja não conta com técnica nenhuma. Não é que eu estou negando a técnica, por exemplo, na música, no louvor, ou na administração, nos processos administrativos da igreja, na tesouraria, jurídicos. Tudo isso tem que ter técnica. Eu não estou dizendo que não tenha que ter técnica, mas a igreja não se apoia na técnica, no sentido de não se garantir na técnica. Então, a ideia da habilidade coaching tem pouco ou quase nenhuma relevância para o verdadeiro evangelho. Né? Então, qual que é a missão da igreja nesse mundo de coaching? É reduzir o máximo possível, né? Reduzir a técnica ao mínimo possível, para que dependa ao máximo possível do Espírito Santo de Deus, que faz, que convence, que abre caminhos, porque em última análise isso é viver para o Senhor Jesus. É depender do Senhor Jesus dia após dia, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé eles vão pregar o evangelho em Listra, em Derbe, mas eles estão ali em Listra ainda, e eles pregam o evangelho, a Bíblia diz, e depois que eles pregam o evangelho, tem a cura de um coxo de nascença, e o pessoal idólatra daquela cidade, eles querem endeusar, né, Paulo e Barnabé. Eles falam, Júpiter e Mercúrio desceram até nós, então os sacerdotes do templo estão ali trazendo touros e grinaldas para sacrificar a Paulo e a Barnabé. Né? E aí eles rasgam as vestes, eles dizem, não é isso, enfim, não estamos aqui para isso. E tem um outro alvoroço causado ali pelos líderes judeus depois. Mas a grande questão que fica meu Deus do céu, como que Paulo e Barnabé pregam o verdadeiro evangelho e ainda assim isso é confundido com idolatria? Então olha a possibilidade que existe quando a gente lê com calma as Sagradas Escrituras. Né? E em menor ou maior grau, isso às vezes acontece com a gente nas nossas igrejas. Né? De se confundir o evangelho. Porque quando a gente adentra para o evangelho coaching, vamos dizer assim, para o evangelho autoajuda, é a pregação, é o fim do evangelho caracterizado pelo próprio evangelho. Então, assim, é difícil de conceber, mas isso não deveria existir, sabe? Quando a gente deve permanecer pregando a verdade. O que vão fazer com a verdade, o que vão fazer com o verdadeiro evangelho, a gente não consegue ter esse controle. Isso está no coração das pessoas. Em muitas dessas pessoas, o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar, mas em muitas outras, elas ainda vão continuar na corrupção, na carnalidade, no pecado, na idolatria, e podem confundir, inclusive, até mesmo o verdadeiro evangelho. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que dirá com o falso evangelho? Né? O que dizer com o falso evangelho?
O pastor Evandir fez uma provocação aqui agora há pouco, né? Meu Deus, de quem que é a culpa? Dos líderes que pregam, que ensinam, do povo? Paulo tenta responder isso para Timóteo no texto-chave. O povo amontoa sobre si, ou para si, líderes conforme as suas próprias concupiscências. Então, engraçado. Claro que a culpa está dos dois lados, né? Mas o avanço desse pseudo-evangelho, desse evangelho plástico, desse evangelho falso, em grande medida acontece porque o povo amontoa para si líderes conforme as suas próprias concupiscências. Não é conforme os seus próprios enganos ou erros, é conforme os seus pecados, as suas próprias concupiscências. Isso é muito forte, né, pastor? É verdade. A palavra de Deus, ela é viva, né, irmãos? Porque ao olharmos para a temática do trimestre, talvez você fosse pensar como a palavra de Deus vai estar encaixada nessa temática em que usa tantos termos atuais, tantas tecnologias, tantas coisas novas. Todavia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que as táticas vão mudando, mas o objetivo é o mesmo, né? É atrapalhar, é enfraquecer a igreja, o corpo de Cristo. Né? Exatamente. Então, os cristãos sempre foram perseguidos. Né? Ele citou perseguição, né? Atos, capítulos, 7, vamos a 14... observamos os cristãos sempre foram perseguidos. Primeiro pelos próprios judaísmo, né? No começo a igreja primitiva foi perseguida muito pelo judaísmo, e só depois passou a ser perseguida pelas autoridades romanas, né? Por se negar a prestar culto ao imperador, pela divinização do imperador. E isso foi se passando e a igreja começou a sofrer perseguições. Quando eu observo aqui, por exemplo, o que é o evangelho triunfalismo, né? Que contamina a igreja, triunfalismo. Jesus falou assim que a igreja teria aflições. No mundo, tereis aflições. Então, muitas das vezes, o que se prega por triunfalismo talvez não se encaixe muito bem com uma conduta cristã. A palavra de Deus, que aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padece perseguições. Exato. Jesus, assim, eu não sou do mundo. Né? Como é que a gente entende esse texto aí na atual conjuntura que estamos vivendo? Né? Eu não sou do mundo, como eles também do mundo não são. Né? Então, essa palavra, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Né? Ou seja, essa palavra aqui está falando que nós estamos em guerra, estamos em uma batalha espiritual, em uma luta. E outra coisa, quando eu olho para esse texto, que nós estamos vivendo numa guerra espiritual, tem duas coisas que me alegram e que me faz continuar lutando. É que Jesus Cristo nos dá poder para guerrear. Uma coisa é você enfrentar uma guerra desarmado, despreparado. Então, sabemos que estamos em guerra contra o mundo. Porém, Jesus nos dá poder para guerrear esta guerra. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões. Jesus nos dá poder. Segundo, a vitória é nossa. Nós estamos em uma guerra em que nós já sabemos que a vitória é nossa. Então não há por que nós querermos se render ao inimigo sabendo que a vitória é nossa. Não é uma guerra que nós perderemos, é uma guerra que nós somos vencedores, ou mais que vencedores, né? Por que não dizer dessa forma? Então não precisamos nos render ao inimigo, precisamos manter firmes. Né? A igreja sempre vai passar por perseguições, né? Nós não podemos nos amoldar aos padrões mundanos. Jesus falou, nos vaticinou, né? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, nesse mundo em que vivemos, os nossos comportamentos, eles precisam ser conflitantes, sim, né? Lá no trabalho, lá no colégio, na forma de responder uma questão, são conflitantes, né? E nós precisamos mantermos firme a nossa identidade, né? Deixar de lado aí essa questão de coisas fáceis, coisas materiais, crescimentos pessoais, profissionais, e perdendo aí a essência cristã, né? Se você está prosperando e você não está perdendo a essência cristã, glória a Deus. Né? Temos na Bíblia lá um homem chamado Daniel. Né? Ele era um dos primeiros ministros de um governo muito poderoso.
Então, teve um cargo excelente, mas não perdeu a sua essência cristã, né? Temos lá um jovem chamado José, que lá no Egito ocupou um cargo também de alta relevância, né, no Império Egito, e não perdeu a sua essência cristã, né? Então, se não estamos perdendo, podemos continuar nessa prosperidade, né? Eu coloquei aqui que Satanás entendeu que pela força ele não ia subjugar a igreja. Isso porque a igreja veio sofrendo várias perseguições, como a gente começou a dizer, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, e houve vários imperadores, né, que perseguiam muito a igreja. Só que a igreja continuava crescendo, né? Perseguia, continuava crescendo. E os cristãos não se contaminavam, não se misturavam com as coisas, né? O imperador ele precisava ser adorado como um deus, né? O título de divino, né? Que foi dado para eles, e os cristãos não assistiam jogos, né? Jogos romanos, os cristãos não assistiam, né? Os cristãos não participavam de festividades, né, nas populações. Então, como é que nós estamos hoje entre cristianismo e o mundo, né? Então, Satanás percebeu que perseguição não estava acabando com a igreja. Então, é onde começou a haver uma tentativa do inimigo, ele mudou a tática de derrubar barreira, diminuir a distância da igreja para o mundo. Tentar criar um ecumenismo, que é tudo igual, que todos vão para o mesmo lugar, né? Então, uma tentativa de aproximar mais a igreja do mundo, né? E nessa tentativa, o maior prejudicado é a igreja do Senhor. Então, essa divisão precisa sempre existir, né? O santo tem que continuar sendo santo. O santo não pode se aproximar do profano, né? Então, são cuidados que nós precisamos ter, né? Vivemos em períodos difíceis, né? Períodos difíceis. Músicas, shows. Isso não nos leva para o ambiente espiritual. O que deve nos levar, deve nos motivar, precisa ser a presença de Deus, a palavra de Deus, né? O professor Bruno citou Paulo falando sobre os tempos trabalhosos, né, os dias difíceis, falando para Timóteo, né? E esses dias chegaram. Haverá tempo em que não sofrerão. Esses dias chegaram, dias difíceis, né? Dias em que as pessoas estão vivendo um cristianismo muito superficial, principalmente onde não se tem tanta perseguição, onde ficou tudo fácil, né? Então acaba se havendo se acomodando, né? A parábola que o Senhor Jesus vai dizer sobre dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, não podemos dormir. É verdade. Precisamos, então, urgentemente de boas hermenêuticas, que é a arte da interpretação, boas exegeses, que é a arte das aplicações, né? O pastor Evandir falando assim, a gente tem que tomar cuidado de ler algumas promessas feitas, por exemplo, exclusivamente para Israel, e não transportar para o território da igreja. Porque Deus tinha algumas promessas, Deus tinha um contrato com Israel, mas tem um outro contrato um pouco diferente com a igreja. Se a gente for pegar promessa mesmo para a igreja, o pastor Evandir citou várias, eu tenho várias aqui anotadas também, é muito mais em relação à perseguição, ao sofrimento e à aflição, do que em relação à prosperidade nessa terra. Eu repito, eu creio na bênção de Deus para o seu povo, né, nesse mundo, mas não como aquela regra, não como aquela receita de bolo que você faz, dobra Deus, faz de Deus o que você quiser e ele te abençoa. Não, pelo contrário, é a bênção que vem do céu, que cai do céu. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo num mundo hostil ao evangelho, ela vai sofrer, ela vai padecer perseguição. O Senhor Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então a gente está falando de identidade de igreja enquanto rejeita esse evangelho superficial e triunfalista, não é isso? E às vezes a gente crê que perder a identidade é perder ela diretamente a identidade, mas às vezes não é assim. Às vezes a gente perde a nossa missão.
E perder a missão, de alguma forma, é começar a perder a identidade. Às vezes a gente perde o nosso testemunho, nesses exemplos que o senhor deu agora. E começar a perder esses testemunhos, essas referências, de alguma forma é começar a perder a identidade também. A gente, às vezes, perde a palavra do Senhor, a boa interpretação da palavra do Senhor. E, de alguma forma, isso é também começar a perder a sua identidade. Então, qual é a identidade da igreja e o que cerca a identidade da igreja que a gente deve preservar? Vai sempre nesse caminho. Então, a leitura correta, apropriada e honesta da palavra de Deus deve passar por esse caminho. E é interessante porque quando a gente fala de resistir e rejeitar um falso evangelho e uma doutrina enferma, a gente só consegue fazer isso colocando o verdadeiro evangelho no lugar. Porque não vai existir um vácuo ali num púlpito de uma igreja, por exemplo. Não tem como combater uma falsa doutrina senão através da correta doutrina. Não existe esse vácuo, esse tempo, né? Então, na nossa cabeça, né, no nosso imaginário, não existe tirar algo errado e deixar ali sem nada ocupado. Isso não existe. Alguém vai ocupar aquele púlpito, alguém vai pregar a palavra, né, no próximo culto, no próximo domingo e assim por diante. Eu falo isso porque a gente também tem que pensar no seguinte, pastor, nós não estamos reagindo simplesmente ao falso evangelho, ao evangelho superficial e às falsas doutrinas. Não, nós temos, antes de existir o evangelho superficial, de existir os falsos evangelhos que já existia na época do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve lá para Gálatas, né, para os Galácios, ainda que eu mesmo ou um outro anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho que não seja este, seja anátema. Então, isso já existia, mas na verdade nós não estamos simplesmente reagindo. Não, em primeiro lugar nós temos o correto evangelho que recebemos do Senhor Jesus, e depois que começou a existir esses falsos evangelhos, e assim foi ao longo da história da igreja. E é claro que nós reagimos, mas não como. Então nós não somos uma consequência do falso evangelho. Não, muito pelo contrário, nós temos o verdadeiro evangelho, o evangelho de profundidade, fiel, verdadeiro, e nós reagimos quando necessário, quando existem falsas doutrinas, falsos evangelhos. Então, não é simplesmente uma questão de reação nossa. Nós, lá no princípio de tudo, quando o Senhor Jesus nos encontrou, cada um de nós, nos nossos caminhos tortos da vida, ele nos encontrou com o verdadeiro evangelho. E esse evangelho verdadeiro é o que existe desde o princípio. Muito bem. Isso nos consola, isso é uma bênção, é um desafio para a gente prosseguir adiante. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Então, em meio a tantos vendavais, né, tantas mensagens, tantas redes sociais, palavras, né, nós precisamos responder como Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Né? Aquele que sabe, em quem crê, que conhece Jesus. Não só de ouvir falar, mas tem intimidade, tem relacionamento com Deus. Coisa maravilhosa, né? Se você procurar, muitas das vezes, uma figura famosa na sociedade, seja ele de qualquer âmbito, seja político, religioso, ou às vezes até eclesiástico, tentar manter um relacionamento com essa pessoa, mandando mensagem, ligando, provavelmente ele não vai ter tanto tempo à disposição para estar te atendendo. Né? Então, o maior, às vezes, vai acabar se afastando do menor. Mas Deus é o maior. É o maior de todos. E Ele tem prazer em ter um relacionamento conosco. E aí nós que somos menores, às vezes nos ausentamos desse relacionamento de Deus. Né? É como se você recebesse uma mensagem no seu celular de um superior imediato da empresa onde você trabalha, de um gerente, de um gestor, administrador, e você ignorasse aquela mensagem. Não vou ler isso hoje não, deixa pra lá. Como é que você se sentiria? Olha, eu mandei uma mensagem para você, porque você não abriu. Então, muitas das vezes, nós temos Deus mandando a mensagem para nós, né? E nós estamos, às vezes, ignorando, né? Deixando essa mensagem para ler depois. Estamos lendo outras mensagens e a mensagem do maior deixando de ser lida.
Então, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E quando ele disse isso, o professor Bruno, ele estava na época, 66 depois de Cristo, já estava preso em Roma, sabendo que seria morto, escrevendo para Timóteo, finalzinho da vida de Paulo. E eu até olhei aqui, quando Paulo, no ano 66, que ele falou que estava perto da morte, falou, Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Já fazia 10 anos que ele escreveu a carta aos Romanos. Por que eu fiz dar uma olhadinha aqui agora? Porque quando ele escreveu a carta aos Romanos, no texto existe um cântico de vitória. Deus é por nós. Então, aquelas palavras que Paulo havia dito que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, fazia 10 anos. Só que agora ele estava preso, né? Final da vida já, e ele continua dizendo, olha, eu sei que tenho crido. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Né? Nem a luta, perseguição, fome, nudez, estava lá, vivendo o que ele mesmo havia pregado para a igreja de Roma, agora vivia ele esse momento na sua vida. Né? Então, essa certeza de Paulo, para nós, serve como uma alavanca. Né? Olhando aqui, por exemplo, aqui, ó, voltar à sã doutrina, já indo para as considerações finais da nossa lição. Né? Voltar para a sã doutrina. Terminar 2 Timóteo 4, 7 e 8, terminando a sua vida espiritual, finalzinho já da vida dele, ele diz assim, Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, a vida cristã é uma vida de combate. Combati o bom combate, eu era um soldado. Estamos aqui como soldados, como lutadores. A Bíblia deixa bem clara que o diabo é um adversário. Nós estamos aqui como cristãos e nós temos um adversário. Adversário é aquele que luta contra nós. E não tem como mudar isso. Nós não vamos ser amigos. Nós vamos ficar bonzinhos com o diabo ficar bonzinhos conosco. Isso não vai acontecer nunca. Então ele sempre vai ser o nosso inimigo. Nós sempre vamos estar em guerra contra ele. Então é melhor guerrear essa guerra firme, em propósito com Jesus. Né? Paulo citou lá, ainda que um anjo venha anunciar outro evangelho, não creia, não se afasta, não se mude, não desvie do seu chamado, fica firme, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, eu terminei a corrida e guardei a fé. Né? Paulo nunca esqueceu da experiência, por exemplo, da sua conversão. Né? Ali em Atos, capítulo 9, quando ele se converte, né? E ele nunca se esqueceu da experiência da sua conversão. Foi algo marcante. A transformação da água para o vinho. Quando Paulo fala com o rei Agripa, lá em Atos, após capítulo 21, 22, havia cerca de 25 anos que ele havia se convertido. E o que ele fala? Ele dá testemunho da sua conversão. Dá testemunho. Então, a pessoa que aceitou o evangelho de verdade, deixou que a palavra moldasse um caráter verdadeiramente cristão na sua vida, largou as coisas do passado, é uma nova criatura, permaneceu firme, mesmo em meio a lutas, dificuldades. Teve oportunidade lá perante o rei Agripa, ele foi lá e começou a contar. Eu, Paulo, estava vindo, tive uma visão. Testemunho da conversão. Isso é forte, isso é marcante. Então, a maneira como que Deus me salvou, a maneira como que Deus salvou o Bruno, maneiras que Deus vai salvar outras pessoas. Isso marca. Né? Então, somente Efésios capítulo 3, versículo 17. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Olha só. Cristo viver no nosso coração. Né? Como é que Cristo vai viver em nossos corações? Né? Precisamos estar enraizados, alicerçados. Né? Para que Cristo viver em nossos corações? Para nós não sermos arrastados por ventos de doutrinas. Efésios capítulo 4, inclusive, está lá o objetivo pelo qual Deus deu líderes a igrejas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para exercer o serviço cristão. Para quê? Para não sermos levados por ventos de doutrina, versículo 14. Então, é muito importante nós estarmos atentos aqui a essa questão de uma vida
cristã moldada pela palavra de Deus, voltar à sã doutrina, uma palavra que provoca arrependimento, rendição absoluta, né? Doutrinas autênticas que foram estabelecidas. Pessoas morreram para que nós hoje tivéssemos esta palavra nas mãos, né? Essa palavra foi escrita, marcada com sangue. Então, a preservação dessa palavra, o cuidado que o Espírito teve para que hoje ela estivesse aqui conosco, né? Como que ela pode ser ignorada e substituída nas igrejas? Jamais. Nada pode substituir a palavra de Deus. Hein? Pastor Evandir, comentando a respeito do cântico de vitória do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, né? A gente está falando rejeitando o evangelho superficial e triunfalista. Então não é que nós não cremos em um triunfo, nós cremos num triunfo correto. Então Paulo ele coloca ali um cântico de triunfo em Romanos 8, depois de 10 anos ele está para ser oferecido ali como sacrifício, e ele leva esse triunfo às últimas consequências. Ele leva até o dia da sua morte, até o dia do seu martírio. Então veja, não é que nós não cremos na vitória ou no triunfo, nós cremos no triunfo correto. E o contexto de Romanos capítulo 8 está falando de perdão, está falando de coisas espirituais, está falando de se viver para Deus, né? Então, mas Paulo jamais reduz o triunfo de Deus às questões dessa vida, às questões passageiras, né, e corriqueiras. Por mais que o Senhor nos abençoe e nos sustente nesse mundo e nessa vida, Paulo ele extrapola o entendimento do triunfo de Deus. É um triunfo, em última análise, por vir. É um triunfo escatológico, final, que está para além da nossa morte, inclusive para além do martírio, para além da humilhação dos servos de Deus, né? E ele não teve ali um cântico de vitória que durou 1 ano na vida dele, 2 anos, enfim, ele levou até o seu último dia de vida, né? Morrendo violentamente, injustamente, cruelmente, mas ainda assim ele morreu abraçado e agarrado com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo no apóstolo Paulo. Glória a Deus. Já para as nossas considerações finais, o pastor Éden colocou aqui, olha, aprofundar-se no oceano do Espírito. Por quê? Já que nós vimos que não existe aí um misticismo, um triunfalismo místico em que tudo vai dar certo, em que você só vai prosperar, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, isso não é verdade. Mas também o Senhor não nos deixou aqui nesse mundo para vivermos sempre triste, de cabeça para baixo, desanimado. Não! Existe algo glorioso, né? Jesus, quando estava partindo, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar só. Vocês estão abandonados. Não vou deixar vocês órfãos, quer dizer, sem pai, sem mãe, sem ninguém para me responder. Não. Jesus falou assim, eu vou enviar um consolador. Veja essas palavras. Em relação ao que a gente vinha dizendo sobre aflições, lutas, guerras, batalhas. Então nós não somos órfãos. Estamos em guerra, em lutas, em batalha, mas nós temos alguém que é por nós. Nós temos um consolador. Então Jesus deixou o quê? O Espírito Santo. Espírito Santo que nos ajuda, né, nas orações. Você está passando problemas, dificuldades. O que você esperava que fosse acontecer não aconteceu. Vai orar. Vai orar. Lucas 11:13. O Espírito Santo é dado àqueles que pedirem oração. Deus nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo nos ensina o que devemos dizer. O Espírito Santo veio para fazer morada em nós. Nós somos templos, somos morada do Espírito. O Espírito Santo veio nos fazer lembrar as palavras de Deus. Olha aí. Para que levar então para os púlpitos, né? O Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar a palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia na palavra da verdade. O Espírito Santo vem nos conceder poder. Atos 1:8. O Senhor Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como assim? Os discípulos estavam lá, com medo dos judeus, trancados lá numa casa ainda, sem sair. Jesus se apresentou no meio deles com as portas fechadas. Pai, seja convosco. Ide por todo mundo, pregar, mas como? Estamos com medo. Atos 1:8.
vocês vão receber poder, virtude, para ser minhas testemunhas. Então nós estamos bem alicerçados, estamos sendo guiados pelo Espírito, Ele nos vivifica, está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele nos dá sabedoria, nos ensina a obedecer. Então, vamos guardar isso. A importância de aprofundar-se no oceano do Espírito. O que a humanidade precisa hoje é de Deus, é de Jesus, é de mudança, é de mensagens que venham verdadeiramente alcançar o coração. As pessoas estão cansadas de internet, de Instagram, de WhatsApp. Estão cansadas disso. Então, na igreja, as pessoas vão para a casa do Senhor para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra do Pai vinda de Deus. Nós possamos, então, preservar essa doutrina nas nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Esperamos poder ter ajudado. Certamente, muitas coisas nós colocamos aqui, muitas coisas o professor colocou na revista. Ore a Deus, peça que o Senhor me conduza na sua aula, conhecendo seus alunos, para que venha tirar o maior proveito desse momento de estudo na palavra do Senhor. Amém. Eu desejo a cada professor também uma excelente aula, que o Espírito de Deus possa capacitá-los na preparação e no dia da ministração da aula. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Agradecemos a atenção de cada um de vocês até aqui. Agradecemos à equipe do CAPED pela preciosa oportunidade. Sobretudo, agradecemos ao Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Amém.